fuga. Polícia Federal acaba de confirmar fuga e essa notícia, gente, pegou o Brasil inteiro de surpresa. Fuga acaba de ser confirmada pela Polícia Federal e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação. Outro ponto urgentíssimo, gente, tá? Presidente acaba de pedir o afastamento de Alexandre de Moraes do STF. Notícia urgentíssima e gravíssima, gente, tá? Presidente acaba de pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF após nova bomba explodir em Brasília, gente, tá? E agora, jornalista do alto escalão acaba de soltar uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva e o desespero tomou conta geral e total, gente, tá? Explodiu mais um escândalo que com certeza vai ser muito utilizado pela oposição para destruir o Lula nessa eleição. É uma bomba que vocês vão ficar estarrecidos, gente, tá? E por fim, a treta piorou, gente, tá? O apresentador Ratinho fez de novo, gente, tá? O apresentador Ratinho, mais uma vez, ele dobrou a aposta. Partiu pra cima da Erika Hilton mais uma vez. Mesmo depois de ela ter acionado ele na justiça, ter pedido a sua prisão e pedido a indenização de 10 milhões, o apresentador Ratinho dobrou a aposta e partiu pra cima da esquerdista Erika Hilton, que eu tô até agora sem acreditar que ele teve coragem de fazer isso. Teve um outro ponto também que ele mencionou que vocês vão ficar chocados. Tudo isso e muito mais vai estar aqui, gente, tá? A partir de agora, além dessas outras várias informações, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Ó, tá aqui o vídeo. Você sabe que aqui a notícia completa eu trago é o vídeo pra vocês. Eu trago imagens na tela. Que disputou o Oscar e perdeu, Wagner Moura, que sei ele como Capitão Nascimento, um baita de um ator. Depois ele fez um filme lá dos narcotraficantes também, que esqueci o nome do filme, que ele fez o Pablo Escobar, sensacional, um baita de um ator. Pô, mas isso, como é que é o nome dele? Ô Wagner, esquece Bolsonaro, cara. Para de falar dele. Qual é o motivo? O cara tá doente, tá lá quase morrendo, você falando mal do cara nos Estados Unidos. Cala tua boca, porra. Que isso? Fala outra coisa. Continua sendo o Capitão Nascimento, continua sendo o baita do ator que você é. Esquece essa coisa de política, esquece, senão nós vamos morrer, ou nós vamos se matar. Vamos parar, vamos. Brasil é um só, nosso povo é um só. Vamos deixar a política pra hora que tem que ser política. Na hora da urna, aí vota o jeito que você quiser, porra. Para de... Para de encher o saco, né? Acho que foi isso que ele disse ali no final. Ele adora falar essa frase. Tá aí, gente, apresentador Ratinho foi pra cima do Wagner Moura, que perdeu o Oscar, né? Mesmo o Lula jorrando milhões naquele filme lá. Perdeu, né? 5 ou 4 indicações, não sei. Perdeu todas, gente, tá? E agora, o Ratinho e a Erika, aquela treta gigante, né, da Erika Hilton com o Ratinho, ó. Ratinho não recua sobre polêmica envolvendo Erika Hilton e afirma que não vai mudar a sua opinião. Ela pode ameaçar, pode se descabelar, pode entrar com ação na justiça, pode pedir para cancelarem o programa do Ratinho lá no SBT, pode pedir indenização de 10 milhões, pode fazer o que ela quiser. Ele não vai recuar. Pela primeira vez, o Ratinho se pronunciou sobre essa treta, né, gente, tá? Entre Erika Hilton e Ratinho. Vejam só. Vivo num verdadeiro furacão depois de dar uma opinião aqui no programa. Centenas de pessoas fizeram comentários nas redes sociais ou em publicações falando sobre esse fato. Então eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Eu nem tive como acompanhar todas as mensagens, porque são milhões de mensagens, ou milhares de mensagens, quase todas unânimes dos comentários favoráveis. Muita gente, mas muita gente mesmo concordou comigo. E todos os defeitos que eu tenho, e eu tenho muitos. Mas o que mais incomoda as pessoas é a minha sinceridade. Desde que eu comecei em televisão. E olha, eu não sou garoto de internet. Eu não comecei quando eu comecei na televisão e no rádio, não tinha internet. É o meu jeito direto e reto
de falar as coisas e nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, que no meu tempo não tinha. Então quem gosta de mim vai continuar gostando. Quem não gosta, não vai continuar não gostando. Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado, vamos continuar o nosso programa e vamos continuar com a nossa opinião. Eu não vou mudar. Hoje! Ratinho. O programa vai continuar e saiu na imprensa aí, né? Que ela pediu até o cancelamento do programa do Ratinho, para que saísse do ar. Saiu informação de que ela, né, de que a presidente, né, do SBT entrou em contato com a Erika Hilton, depois ela foi desmentida, na verdade foi ela que tentou contato com a presidente do SBT, que é a filha, né, do Silvio Santos. Foi uma outra celeuma, né? A Erika Hilton acabou sendo desmentida, desmascarada aí na imprensa. E agora o Ratinho partiu para cima, disse que eu não vou mudar o meu jeito, doa a quem doer, faça o que você quiser. Ele não vai mudar o jeito dele. E aí, gente, vocês gostaram do posicionamento do apresentador Ratinho? Mesmo com tanta intimidação, com tanta ameaça, porque ela acionou ele na justiça, pediu 10 milhões de indenização, pediu cadeia para o Ratinho, pediu para acabar com o programa, ela quis destruir o Ratinho. Quem é, gente? Erika Hilton na fila do pão contra o poderoso apresentador Ratinho de décadas e décadas que tá na televisão, gente, tá? Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque esse vídeo aqui é um dos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. O jornalista Oineg, aqui nesse vídeo, gente, ele fez uma denúncia gravíssima contra, principalmente, Alexandre de Moraes e contra o Flávio Dino. É sobre aquela ordem do Alexandre de Moraes, né, da Polícia Federal, partiu para cima do jornalista, apreensão dos aparelhos, tornozeleira eletrônica, e fez uma devassa na vida daquele jornalista, né? Tudo para proteger o ministro Flávio Dino. O Oineg teve acesso aqui a uma bomba que ele acabou de explodir, que eu tô até agora sem acreditar. Assisto até o finalzinho. Por uma violência inacreditável cometida por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal contra um jornalista. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal contra um jornalista. Não é um jornalista de um grande veículo de comunicação, não é um jornalista que pode ter um apoio de uma estrutura jurídica, mas é um jornalista que publicou uma notícia e foi atacado pelo Supremo Tribunal Federal com uma violência inacreditável. Vamos lembrar primeiro o que está acontecendo, para depois a gente poder discutir um pouco esse caso. O jornalista chamado Luiz Pablo, ele tem um blog do Luiz, no Maranhão. E o blog do Luiz publica notícias variadas sobre política no estado do Maranhão. No dia 20 de novembro do ano passado, ele publicou uma notícia cujo título era exclusivo. Carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família em São Luís. Está muito claro. Então a afirmação é carro, que você bate de lata, então carro pago pelo Tribunal de Justiça. Então, se existe um carro pago pelo Tribunal de Justiça, até aqui está valendo, do Maranhão, é entregue a Flávio Dino e usado por sua família em São Luís. Essa informação é muito simples. Pode estar absolutamente errada, mas ela é objetiva. Então o site do Luiz Pablo, chamado Blog do Luiz, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está usando o veículo pertencente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, custeado com recursos do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados para fins pessoais e familiares. A apuração do site identificou que o automóvel, um Toyota SW4, é um grandão, preta blindada, está sob posse do ministro e é frequentemente usado por sua esposa e filho em deslocamentos particulares na capital maranhense. Aí no dia 5/3, agora, ele diz, o site do Luiz Pablo apurou que o Supremo encaminhou um ofício ao tribunal solicitando um veículo para o ministro e que a solicitação foi feita depois que o site revelou a notícia. Então você vê, o jornalista afirma, um carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por ele e por sua família. Essa notícia
não foi desmentida. Não foi desmentida. Não foi desmentida pelo Flávio Dino, não foi desmentida pelo Supremo Tribunal Federal, não foi desmentida pela mulher do Flávio Dino, pelo filho do Flávio Dino, pelo vizinho do Flávio Dino, pelo síndico do prédio. Foi desmentida por ninguém. Ninguém desmentiu. Então, é uma notícia verdadeira. Mas, digamos que o ministro Flávio Dino, esquece o ministro, que o senhor Flávio Dino, como qualquer brasileiro, se sentisse incomodado, porque afinal publicaram uma coisa que eu não queria. Bom, para você, quando você sai uma notícia que você acha que é inadequada, ela tem que ter uma informação falsa, tem que ter uma informação distorcida, tem que ter uma informação ofensiva. Ou bem é calúnia, ou bem é difamação, ou bem é injúria. São as três alternativas. Não tem uma quarta. Quer dizer, tem ser ministro do Supremo, escrever sobre ministro do Supremo. Aí essa é a quarta. Mas só tem no Brasil. Até agora funcionava calúnia, difamação e injúria. Quando, no entanto, você tem uma reportagem verdadeira, baseada em documentos de interesse público, é de se perguntar aonde está a calúnia, a injúria e a difamação. Mas ainda assim, digamos que o senhor Flávio Dino, sua excelência, diga, não gostei. Aí ele poderia apresentar uma queixa. No caso, ele sabe como. Contrataria um advogado. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de São Luís. Justiça Estadual. Tribunal de Justiça do Maranhão. Queixa-crime. Tem 6 meses para fazer isso. Aí o juiz recebe a queixa-crime. Como ele vai tratar o Flávio Dino como outra pessoa qualquer, não, obviamente. Ele vai citar o acusado. Se ele entender que existe um fato que envolve crime, se ele entender que existem indícios. Antes disso, ele confere o seguinte, vem cá, tem interesse público na informação? E nesse caso a resposta é um sonoro sim. Existe a veracidade dos fatos? O Flávio Dino não disse que está errado, até agora ninguém disse que está errado. Tem base documental? Sim. Havia a intenção de ofender? Você noticiar que o Flávio Dino está usando um carro, que ofende é quem pega o carro. Então, se alguém está ofendendo alguém, é o Flávio Dino ofendendo a sociedade. Abastecendo o carro com dinheiro público, usando o carro com dinheiro público, com um detalhe. O senhor Flávio Dino tem à disposição dele, o próprio jornalista disse, um carro porque ele é ex-governador. Uma SW4 também para ele. E aí ele quer ter 2 carros. Bom, o jornalista publicou. Digamos que o Flávio Dino pudesse fazer o mais sensato, que seria enfiar a viola no saco, manda devolver o carro, pisamos na bola e não faz isso. Poderia entrar com uma queixa, como eu falei, pedir o direito de resposta, por favor, olha, responde aí, não é bem assim, já devolvi o carro, não tinha um intuito, não sabia, foi um assessor, sei lá, enfim. Mas não, o que ele fez? Foi a Polícia Federal, uma violência inacreditável. O que ele fez? Ele foi à Polícia Federal, gente, tá? A denúncia que esse jornalista fez, ela é gravíssima. Lógico que tem que ser investigada, né, se realmente de fato isso estava acontecendo, porque não pode acontecer. E o que ele fez, gente, tá? Alexandre de Moraes foi lá e resolveu a parada. Triste, gente, tá? Triste. Os jornalistas estão inseguros aqui no Brasil, tá? Vários jornalistas estão detonando aí esta decisão do ministro Alexandre de Moraes em fazer uma devassa na vida desse jornalista por essa denúncia que ele fez contra o ministro Flávio Dino, ou seja, os intocáveis ministros Flávio Dino. Fiquei perplexa, né? Perdão, com isso aqui. Vamos lá, porque agora tem mais informação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Presidente da CPMI do INSS pediu afastamento do Alexandre de Moraes por causa dos escândalos, gente, tá? Do caso Master. Moraes deve ser afastado durante investigações sobre Master, diz Viana. Por quê, gente? Acabou de explodir mais um escândalo envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcar. Inclusive, saiu até aqui, no jornal O Globo também, tá? Aqui, Viana afirma que mensagens de Vorcaro a Moraes foram enviadas a número funcional do STF
e defende o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do seu cargo de ministro da Suprema Corte. O senador Carlos Viana, presidente da comissão da CPMI do INSS, que apura os desvios ilegais, afirmou nesta segunda-feira que as mensagens enviadas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram destinadas a um telefone funcional da corte. A conversa ocorreu no dia 17 de novembro, quando o Vorcaro foi preso pela primeira vez e foi revelada pela colunista Malu Gaspar do O Globo. Ainda de acordo com o senador, com o presidente, o Carlos Viana da CPI, Moraes deveria estar fora do cargo para garantir a isenção das investigações, o que aconteceria em qualquer país sério. Ele disse o seguinte, gente, essa entrevista que ele deu foi hoje, tá? O número que aparece naquela mensagem é o número funcional do Supremo. Cabe agora ao Supremo, oficialmente, se nós tivermos essa condição na investigação, que é o básico, em uma investigação profunda, que nos responda com quem estava aquele número de telefone no momento que o Vorcaro manda a mensagem, afirmou Viana, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. O parlamentar, no entanto, declarou que ainda não oficiou a corte para confirmar a informação de maneira formal. Apesar disso, ele alegou que checou oficialmente que o número de telefone pertence ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte: eu chequei oficialmente e é um número funcional do Supremo. Em qualquer país sério no mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não em toda essa história, completou ele na entrevista. Viana também acusou Alexandre de Moraes de usar o poder que tem como ministro de forma inconstitucional. De acordo com ele, o magistrado, assim como o ministro Dias Toffoli, já deveria ter sido investigado pela Procuradoria-Geral da República. E dali a gente sabe que não sai absolutamente nada. Do PGR não dá para esperar absolutamente nada, gente, tá? Que bomba foi essa, gente, tá? Pessoal, daqui a pouco tem informação muito importante sobre Jair Messias Bolsonaro. Vou trazer também aqui nesse boletim aqui para todos vocês. Notícia urgentíssima sobre Jair Messias Bolsonaro, direto de Brasília, gente, tá? Notícia gravíssima. Mas antes, gente, vamos aqui falar sobre esta bomba revelada pela Polícia Federal. Fuga de Lulinha, gente, tá? Polícia Federal relatou ao STF receio sobre risco de fuga de Lulinha do Brasil. Isso, claro, gente, tá lá atrás, quando iniciou-se o escândalo, quando explodiu o escândalo da roubalheira da fraude do INSS. A própria Polícia Federal alertou sobre fuga. Essa notícia foi confirmada pela Polícia Federal, de que ela sim alertou o STF sobre risco de fuga do Lulinha após escândalos do INSS estarem sendo revelados na imprensa. Gente, eu tô perplexa, chocada. A Polícia Federal chegou a temer que o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do Lula, fugisse do Brasil. A informação foi antecipada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela CNN. O receio foi compartilhado no ano passado com o STF, tá? Em um documento sigiloso. Em documento sigiloso enviado ao STF, a Polícia Federal, tá, gente, tá? Tinha receio de que Lulinha fugisse do Brasil. E assim, dias, semanas depois, o que é que o Lulinha fez? Pegou a malinha e cuia e foi para Espanha. O receio, foi compartilhado no ano passado com o STF. Em dezembro foi solicitada também a quebra do sigilo fiscal e bancário do empresário, Em dezembro foi solicitada também a quebra do sigilo fiscal do empresário, do Lulinha à Suprema Corte. A defesa de Lulinha nega motivação de fuga. Estranho, gente, tá? Filho do Lula sempre esteve aqui no Brasil. Bastou estourar a bomba, o escândalo da roubalheira da fraude do INSS,
que o Lulinha fez? Tomou Doril e sumiu. Imaginem se fosse o Eduardo Bolsonaro que tivesse feito uma coisa dessa, né? Ai, gente. Então tá aí. A defesa de Lulinha nega. Claro que eles vão negar, né? Tá? Ela admitiu ao STF que ele viajou a Portugal com as despesas pagas pelo careca do INSS, conhecido como, né, o Careca Antônio. Ele está preso por suspeita de liderar o esquema de desvios em aposentados. O advogado de Lulinha disse à CNN, porém, que seu cliente não fechou qualquer negócio ou recebeu dinheiro do empresário. Então, eles negam veemente que ele não fugiu, que não foi fuga, que ele é inocente, que ele é uma Madre Teresa de Calcutá, que tudo o que está acontecendo é uma perseguição da oposição para atingir e prejudicar o Lula durante a eleição. Porém, gente, tá? A Polícia Federal acabou de revelar que ele movimentou 19 milhões. A pergunta que fica, onde o Lulinha conseguiu tanto dinheiro? Isso sem falar, né, no mensalão de 300 mil que foi revelado ali pelo ex-funcionário do Careca do INSS, foi mencionado um pagamento de 25 milhões, muita coisa para se explicar, né? Muita coisa, está aguardando respostas e a gente precisa dessas respostas. E agora, informação sobre Jair Messias Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro cita risco progressivo e volta a pedir domiciliar. Ou seja, Bolsonaro corre grave risco de morte e mais uma vez é pedido prisão domiciliar. Tá aqui. A defesa de Bolsonaro voltou a pedir ao STF, né, a concessão da prisão domiciliar humanitária, alegando risco à saúde do ex-presidente. Os advogados pedem que Alexandre de Moraes reconsidere decisão tomada em 4 de março de 26. No documento, a defesa afirma que manter o Bolsonaro no atual local de custódia, ou seja, dentro da prisão em cárcere fechado, aumenta o risco de novos episódios médicos, com a possibilidade de agravamento. Então tá aí, Bolsonaro está internado desde o último dia 13. O argumento central é que o quadro clínico estaria exposto a um risco progressivo, ou seja, risco de o estado de saúde piorar, sem vigilância contínua e intervenção imediata. A petição sustenta que a falta de acompanhamento permanente favorece a repetição de eventos semelhantes com potencial de maior gravidade, especialmente diante de comorbidades já registradas. São vários problemas de saúde. E a título de informação, gente, tá? Desde quando o Bolsonaro foi preso, né? Foi decretada a prisão dele, prisão domiciliar ou prisão em regime fechado, ele já foi para o hospital 7 vezes. 7 vezes esse homem foi levado ao hospital e mesmo assim para o ministro Alexandre de Moraes não tem que ter prisão domiciliar. Isso é o que eu chamo de uma baita de uma crueldade, de uma perversidade. Maior jornalista do Brasil, Alexandre Garcia, simplesmente destruiu Luiz Inácio Lula da Silva, explodiu a maior bomba contra o petista, que vai ser muito utilizada pela oposição para destruir o Lula nesta eleição, gente, tá? Assisto até o fim, porque a bomba contra o Lula aqui, ó, que foi revelada, é gigante. Vejam só. Na medida em que o tempo passa, qualquer presidente da República que seja estadista é também pragmático. Percebe que seus aliados estão se entregando e trata de levar o país para uma senda segura. Não é o que Lula está fazendo. No momento em que Maduro está na cadeia, o regime venezuelano está abandonando seus tradicionais mantenedores, né? Irã, China, até Cuba, né? Cuba também está se acabando, já está querendo negociar com Trump. O Irã está lá, né? Abandonado também pelos seus supostos protetores. Os supostos protetores estão cuidando de seus próprios problemas. A Rússia com a Ucrânia, a China com seu abastecimento de petróleo, que não tem mais da Venezuela, né? Nem do Irã. Né? E Lula faz o contrário, o caminho contrário. Né? Exacerba ainda mais a hostilidade com os Estados Unidos. Fez
aquela caminhada, meu Deus do céu, que coisa incrível, no hospital no Rio de Janeiro, desmentindo o Itamaraty. Naquele caso da visita do adjunto, conselheiro de Trump, que tinha marcado no Brasil uma presença num seminário sobre minerais raros em São Paulo, num seminário Brasil e Estados Unidos. No dia 18, aproveitaria para visitar Bolsonaro, iria no Itamaraty para visitar o departamento de Europa e América do Norte, né? E, de repente, o Itamaraty disse, não, ele, ao pedir visto, ele omitiu dados, não disse que omitiu a visita a Bolsonaro, omitiu dados. A visita a Bolsonaro já tinha sido concedida imediatamente pelo ex-Magnitsky, ministro Moraes. Já tinha sido concedida, imediatamente. Aí Lula conta lá no Rio, porque esse cara não vem para cá, porque eu não deixo. E enquanto não devolveu o visto para o meu ministro da Saúde, Alexandre Padilha, eu não dou visto para esse cara. E o Itamaraty dava uma explicação dizendo que era por omissão de dados do que ele ia fazer no Brasil. E o Moraes, sem saber o que fazer, tinha que desfazer o que ele tinha feito, disse que era por causa do artigo 4, inciso 4 da Constituição, que é um dos princípios da República Federativa do Brasil, a não intervenção. Ou seja, está dizendo que o americano iria intervir no Brasil. Assim como o chanceler Mauro Vieira havia dito também que ele poderia intervir em questões internas do Brasil. Ou seja, visitando um ex-presidente que está preso e que está inelegível. Ou seja, uma visita humanitária. Isso é intervenção nos negócios internos do Brasil. E Lula dizendo que não, foi ele que mandou e pronto. Não, fazendo uma basófia, assim, quase um desafio. Agora, outra briga do presidente Lula, que eu estava esquecendo, essa história do PCC e do Comando Vermelho, que o governo dos Estados Unidos e mais 12 países do continente querem declarar terrorista, para que possa ser aplicada a lei antiterror. Mas o governo brasileiro não quer. Não, eles não são terroristas. Não, só falta dizer, eles estão livres aqui no Brasil, pode fazer o que quiser. Não. Só falta dizer que são um bando de anjinhos, né? Não mexam com os anjinhos aqui do PCC e do Comando Vermelho, eles não são terroristas. Gente, tá? É triste. É triste, né? Ver como o Lula enxerga a criminalidade aqui no Brasil. 25% da população brasileira à mercê, né, gente, tá? Dos bandidos desse PCC e do Comando Vermelho, e o Lula achando que nós estamos vivendo numa Suíça, né? É um despreparo total do Lula em gerir esse país, gente, tá? Vamos lá, gente. Pela primeira vez, o apresentador Ratinho se pronunciou sobre a treta com a Erika Hilton, gente, tá? E após, né, a Erika Hilton ter acionado ele na justiça, após ela pedir 10 milhões de indenização, após ela pedir até o cancelamento do programa do SBT, após ter pedido a prisão do Ratinho, vocês acham que o quê? Que ele se intimidou? Não, muito pelo contrário, ele dobrou a aposta e partiu pra cima da Erika Hilton de novo. Vou trazer daqui a pouquinho essa fala do Ratinho, mas antes deixa eu trazer essa outra fala do Ratinho que explodiu. O Ratinho hoje tomou conta da internet. Vejam só, o Ratinho detona o Wagner Moura, que é esse que está aqui do lado, que perdeu o Oscar, né? O Lula jorrou milhões nesse filme e saiu derrotado ali do Oscar. O Ratinho detona o Wagner Moura e manda ele calar a boca após ele ficar falando mal do Bolsonaro no exterior. O apresentador Ratinho, gente, tá? Rasgou o verbo, foi pra cima do Wagner Moura e falou pra ele fechar, pra ele calar a boca, tá? Pra não falar do Bolsonaro.